Enfermeira aqui. Eu estava atendendo uma noite e acordei às 2 da manhã para uma chamada de cirurgia geral. Bastante vago, mas na época eu morava em uma cidade que tinha uma grande população de jovens militares e usuários ávidos de meta. Então emergências tarde da noite eram comuns. Cheguei ao hospital onde mais alguns detalhes me esperavam. Abscesso periretal. Para os não iniciados, isso significa que em algum lugar nas imediações de trás havia uma bolsa de pus que precisava ser drenada. Escusado será dizer que toda a nossa tripulação ficou menos do que emocionada. Desci para o pronto-socorro para transportar o paciente e a única coisa que a enfermeira do pronto-socorro disse ao me entregar o prontuário foi: divirta-se com este aqui. Entre os profissionais de saúde, declarações vagas como essa são um mau sinal. Minha paciente era uma mulher nativa americana de 314 libras que mal cabia na maca em que eu a estava transportando. Ela estava rolando freneticamente de um lado para o outro e gemendo de dor, puxando suas roupas e murmurando ave-marias. Eu mal consegui arrancar o nome dela depois de alguns minutos de interrogatório. Então, depois de confirmar sua identidade e no que estávamos trabalhando, achei que era melhor levá-la ao anestesista para que pudéssemos nocauteá-la e tirar isso. Ela continuou seu teatro durante toda a viagem de 10 minutos até a sala de cirurgia, quase caindo da mesa cirúrgica enquanto tentávamos colocá-la sob anestesia. No entanto, vimos muito pacientes assim, usuários crônicos de substâncias que não lidam bem com a dor e que usaram tantas substâncias que mesmo níveis elevados de medicação para a dor não tocam simplesmente por causa dos altos níveis de tolerância. Deve-se notar que a equipe cirúrgica desta noite não estava exatamente molhada atrás das orelhas. Eu já trabalhava na área da saúde há vários anos, principalmente em ambientes psiquiátricos e médicos. Eu vi um homem de 88 anos arrancar um balão de catéter de 1 de diâmetro de seu órgão enquanto gritava: "Você nunca vai me fazer falar." Eu fui atacado por um neo-HIV positivo. A outra enfermeira estava na sala de cirurgia como especialista em trauma há mais de 10 anos. O anestesista tinha feito residência em um centro de trauma de nível 1. O cirurgião era ex-exército e falava em média cerca de 8 palavras e 2 expressões faciais por semana. Nenhum de nós esperava o que estava prestes a acontecer. Nós tiramos a senhora para dormir, a colocamos nos estribos e comecei a lavar a área retal. Estava vermelho e inflamado. Um pouco de pus estava vazando, mas era tudo bem normal. Seu prontuário havia notado que ela estava injetando substâncias intravenosas através do períneo. Então isso era obviamente uma infecção de agulhas sujas ou substâncias ruins, mas no geral não parecia justificar seus repetidos gritos. O cirurgião avança com um bisturi, afunda apenas a ponta no exato momento. A paciente teve uma contração muscular em seu diafragma e assim o inferno começou. Sem o nosso conhecimento, a infecção tinha na verdade um túnel de quase 30 centímetros em seu abdômen, criando uma vasta caverna cheia de pus, tecido podre e matéria fecal que havia vazado para fora de seu cólon. Essa mistura esquecida por Deus saiu disparada daquela pequena incisão como se estivéssemos recriando a cena do funeral de Jane Austen. Todos nós usamos aventais impermeáveis, máscaras faciais, luvas, chapéus, todos os quais foram tão úteis quanto botas de chuva contra uma mangueira de incêndio. A cama ficava no meio do quarto a 2 metros da parede mais próxima, mas quando terminamos eu ainda estava encontrando pedaços de carne podre colados na parede dos fundos. Enquanto o cirurgião continuava avançando sua lâmina, a torrente continuava. A paciente continuava se contorcendo contra o ventilador, o que não era incomum em cirurgias, e a cada contração muscular, ela injetava mais desse líquido marrom acinzentado no chão até que em poucos minutos, estava infiltrando nos sapatos da outra enfermeira. Eu estava a quase 3,5 metros de distância, o queixo aberto dentro da minha máscara cirúrgica, observando a segunda enfermeira vomitar e o cirurgião na ponta dos pés para evitar que essa coisa encharcasse suas meias ainda mais. O cheiro os atingiu primeiro. Oh Deus, eu acabei de vomitar na minha máscara. A outra enfermeira estava fora. Ela arrancou a máscara e correu para fora do quarto, os ombros ainda levantando. Então me atingiu a boca ainda aberta, incapaz de acreditar no volume de fluido que o corpo dessa mulher continha. Foi como receber uma grande mordida do desespero e apatia que permeava a vida dessa mulher. Eu não conseguia respirar e meus pulmões simplesmente se recusavam a puxar mais daquela coisa. O anestesista desceu em seguida, seu corpo de 1,80 tremendo enquanto ele abria a porta da sala de cirurgia na tentativa de obter mais ar, deixando-me vislumbrar a segunda enfermeira ainda vomitando nas pias do lado de fora da porta. Outro geyser de pus espirrou na frente do cirurgião. Em todas as salas de cirurgia, em todos os lugares do mundo, independentemente de socializados ou privatizados, seculares ou religiosos, grandes ou pequenos, há uma coisa igual em algum lugar: há uma garrafa de concentrado de hortelã-pimenta. Todos no departamento sabem onde está, todos sabem para que serve e todos rezam para seus deuses para que nunca precisem usá-lo. Em tempos como este, nós o esfregamos no interior de nossas máscaras para manter os odores externos afastados por tempo suficiente para terminar o procedimento e tomar banho. Corri para o nosso estoque central, abrindo a gaveta onde este frasco de ambrosia estava
estava guardado e foi recebido por uma maldita caixa vazia. A garrafa foi esvaziada e não foi substituída. Em algum lugar lá fora havia um bastardo sem Deus que tinha usado o último óleo de hortelã-pimenta e não substituiu uma gota dele. Até hoje, se eu descobrir quem foi, vou com minhas próprias mãos, mas não antes de enfiar a cabeça no colo de cada usuário de meta que encontrar só para ficarmos quites. Corri de volta para a sala com a próxima melhor coisa que consegui encontrar, um frasco de mastizol, que é um adesivo que usamos às vezes para enfaixar. Não é tão bom quanto a hortelã-pimenta, mas considerando que mais de um terço do piso agora estava completamente coberto com o que poderia ser facilmente confundido com uma combinação de pós-parto bovino e xarope de bodo, estávamos sem opções. Comecei a esfregar o máximo de mastizol que pude no interior da minha máscara, feliz por estar cheirando qualquer coisa, exceto qualquer demônio viscoso que acabamos de cortar dessa mulher. O anestesista pegou o frasco, em seguida enfiando a frente de sua máscara nele para que pudesse ficar ao lado de suas máquinas o tempo suficiente para garantir que essa mulher não fosse falecer na mesa. Foi só mais tarde que percebemos que mastizol pode dar uma leve alta por bufar assim, mas em retrospecto, provavelmente foi isso que nos fez passar. A essa altura o cheiro havia se espalhado pela sala de cirurgia e pelo corredor de 12 metros até a recepção, onde a outra enfermeira ainda estava sentada, os olhos injetados e lacrimejantes, apertando o estômago desesperadamente. Nossa suíte parecia o rio subterrâneo de lodo de Gostos Tés 2, exceto sujo. Voltei para a sala de cirurgia, não querendo deixar o cirurgião sozinho caso ele realmente precisasse de ajuda. Era como uma daquelas representações excessivamente artísticas de um apocalipse zumbi que você vê em fóruns de fãs. Aqui está esse cara em traje cirúrgico azul, de pé quase até o tornozelo em pedaços de tecido morto, matéria fecal e vários litros de infecção xaroposa. Ele estava realizando uma cirurgia nos pântanos de Dagoba, exceto que os pântanos tinham acabado de sair de trás dessa mulher e não havia ioda. Ele e eu não dissemos uma palavra pelos próximos 10 minutos enquanto ele raspava o interior do abscesso até que todo o tecido morto estivesse fora. À frente de seu vestido uma horrível mistura de marrom e vermelho, seus olhos semicerrados contra os vapores pungentes, originado diretamente na frente dele. Eu terminei minha papelada necessária o mais rápido que pude. Até então eu só tinha ouvido falar de chuveiros de álcool. Acontece que o álcool isopropílico a 70% é a única coisa que pode tocar um perfume como esse, uma vez embebido em sua pele. Demora 4 ou 5 garrafas para ficar realmente limpo, mas vale a pena. É provavelmente o único cenário em que posso honestamente endossar beber um pouco disso também. Ao sairmos do vestiário, o cirurgião e eu nos entreolhamos e ele disse a única frase negativa que eu ouvi proferir em 2 anos e meio de trabalho juntos. Isso foi ruim. Na manhã seguinte todo o departamento, um andar bastante grande dentro do hospital, ainda cheirava mal. As governantas me disseram mais tarde que levaram quase 1 hora para sugar todo o fluido e detritos deixados para trás. A própria sala de cirurgia foi fechada e colocada em quarentena por mais 2 dias apenas para deixar o cheiro finalmente desaparecer. Eu rio agora quando ouço novos recrutas da área de saúde falarem sobre a pior coisa que já viram. Você não viu merda nenhuma, garoto.